boa noite. Hoje a nossa convidada é a psicóloga clínica Isabela Fernandes, formada pela Fafiri e pós-graduada em gestão de pessoas, e vai conversar conosco sobre o Setembro Amarelo. Tudo bem, Isabela? Tudo bem, doutor Leão. Qual o objetivo do Setembro Amarelo? Olha, o Setembro Amarelo é muito importante porque é um período onde a gente trabalha essa questão da saúde mental, entendeu? Campanhas de prevenção e a gente também trabalha referente à ansiedade, aos transtornos mentais. A depressão e o suicídio andam juntos, né? Podemos classificar a depressão como um problema de saúde mental? Sim, a depressão é um problema de saúde mental e vem crescendo assustadoramente. Quais são os principais sintomas da depressão? Como é que você pode fazer com que essa coisa seja cortada logo na base ou evitada? Olha, primeiramente tem sintomas como tristeza, apatia, isolamento. Tudo tem que ter intensidade, contexto e frequência, não é uma tristeza qualquer. Existe alguma atitude para prevenir ou até mesmo melhorar um quadro de depressão? Sim, é muito importante o contato, não é, familiar, um acompanhamento psicológico, esportes, o exercício físico ajuda bastante, porque você vai liberar serotonina, endorfina, você vai relaxar. Os relacionamentos também ajudam bastante, não é? Interpessoal, essa questão de sair, de conversar, é muito importante. Então, para nosso telespectador, deixa os seus contatos aqui. Certo, eu atendo na Zona Norte, no Empresarial ETC, nos Aflitos. É bem legal, as pessoas gostam bastante por ser bem localizado, tem estacionamento, fica na Zona Norte, meu consultório. E também eu tenho uma página no Insta, @IsabelaTalentosNE, que vocês também podem adicionar. Lá também tem material diariamente sobre esses assuntos de depressão, ansiedade, síndrome de Burnout. Então é muito importante, é um canal, um veículo ótimo também. Isabela, agradecemos a sua participação e você fique conosco, voltaremos após o intervalo. Hoje nós vamos falar sobre a cirurgia da mama, principalmente a mastopexia. A mama, por motivos gestacionais, a mulher normalmente tem um aumento do volume da mama, porque ela vai aleitar, e depois esse aumento é reduzido quando termina a amamentação. O que é que vai acontecer? O volume que foi ganho pela mama, ele vai ser diminuído e, consequentemente, vai haver uma queda nesse volume. Então, há um desequilíbrio, a paciente fica, depois de ter filho e tudo, já pelos problemas que acontecem da gestação, já fica um pouco triste e entra em desespero, querendo se reorganizar como era antes. Então, a gente tem dentro da cirurgia plástica a mastopexia. Mastopexia quer dizer que é a suspensão da mama. Essa suspensão da mama é feita através de retirada de peles e uma reorganização desse tecido glandular da mama que foi, vamos dizer assim, deformado pelas gestações ou às vezes mesmo pelo tempo ou por um processo de emagrecimento, de engorda que possa acontecer várias vezes na paciente, o chamado efeito sanfona. Então, no fim, a consequência disso é uma pitose, que é uma queda da mama, e o cirurgião plástico tem que atuar para que haja essa suspensão. Então é feita a suspensão para melhorar, às vezes, o tamanho de areola, que fica escurecida, a gente puxa, diminui, reorganiza tudo isso. E essa reestruturação da mama é feita com a glândula da paciente, ou às vezes também pode ser usado o silicone. Aí vai depender do volume da mama e às vezes até mesmo do gosto da paciente. A reestruturação da mama apenas com a glândula, ela fornece um resultado muito bonito de imediato, mas devido aos processos cirúrgicos que acontecem, uma certa reabsorção desse volume, às vezes 4, 5, 6 meses depois, ela perde um pouco de volume e dá uma queda. Já com o uso do silicone, esse volume ele se mantém indeterminadamente. Devemos alertar também as pacientes que essas cicatrizes elas são indeléveis, elas não apagam mais. E que a paciente que tiver uma boa qualidade de cicatrização, com o tempo, às vezes um ano e pouco,
ficam praticamente imperceptíveis, como se fosse uma pequena estria. Já existe também alguns casos, que graças a Deus não é a maioria, onde as cicatrizes são hipertróficas ou queloidianas. Aí elas ficam feias e necessitam de um reparo pós-cirúrgico e um tratamento adequado, através de infiltrações com corticoide ou através mesmo de radioterapia. Então, para você aí em casa, é bom lembrar que a mastopexia seria a solução para um reposicionamento, uma reorganização das mamas após uma desorganização, como eu falei, ou por uma gestação, ou às vezes por um envelhecimento da pessoa, ou mesmo pelo um ganho ou perda de peso que essa variação faz determinar a pitose. Agora vamos para o momento Vicofarma com a Georgia Vasconcelos. Olá! Hoje no Momento Vicofarma vamos conversar com o Dr. Felipe Tenório sobre saúde masculina. Dr. Felipe é médico urologista, especialista em saúde masculina pela Universidade de Cornell, em Nova York. Olá, Dr. Felipe. Olá, Georgia, é um prazer estar aqui com você hoje. Uma honra, uma alegria, né, poder aqui a gente compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Sim. Dr. Felipe, vamos então começar, né, pela incidência da disfunção erétil na população brasileira. Georgia, essa é uma excelente pergunta. A disfunção erétil, que é a popular impotência, é uma das disfunções sexuais mais comuns do homem. Existe um estudo que mostra que homens acima de 50 anos têm uma chance de até de 50% de ter algum problema durante as suas ereções. Mas esse mesmo estudo mostra também que homens que têm menos de 40 anos têm uma chance de em torno de 30% de desenvolverem disfunção erétil. Então é uma doença comum que acomete todos os homens. Perfeito. Quais as causas, Dr. Felipe, da disfunção erétil? São várias causas, Geraldo. As principais são, em jovens, doenças psicológicas, né? Transtornos de ansiedade, depressão. E em pacientes mais velhos, são problemas nas artérias que levam sangue ao pênis, problemas nos nervos penianos e problemas do próprio pênis. Então, cada causa tem um tratamento diferente. Então, o tratamento é bem personalizado, né? Já nos pacientes que têm uma doença mais grave, como doença nos nervos ou no próprio pênis, podem ser necessárias medicações de ação local, como por exemplo o Prostadil, que a gente tem aqui, né, uma pomada de Prostadil que pode ser colocada dentro da uretra, ou uma Prostadil, uma caneta, né? Uma caneta própria, de fácil aplicação, que não dói, ou até mesmo ser posto diretamente dentro do pênis. Então essas medicações têm excelente resultado, principalmente naqueles casos mais graves. E se for um caso que não responde à medicação, seja ela oral ou intracavernosa, nós podemos utilizar a cirurgia de prótese peniana. Novamente, Georgia, é importante frisar que cada caso é um caso e merece ser tratado de forma individualizada. E aí existem diversas formas, né, de tratamento. Exato. Então, não tem porquê, né, ter ansiedade. Na verdade, o que tem que se buscar é o tratamento adequado, né, com um médico especialista. Isso, procurar sempre ajuda. Isso. Qual a importância, então, da testosterona, doutor, na saúde masculina? Excelente pergunta também, é um questionamento que é muito feito pelos pacientes no consultório. Então, a testosterona é o principal hormônio para a função sexual do homem. Ela vai ajudar na libido, que é a vontade de ter relação, na ereção, no orgasmo, na ejaculação. Então, a testosterona é fundamental para um bom funcionamento sexual do homem. Excelente, né? E como a gente pode tratar, né, essa deficiência de testosterona masculina? Então é importante frisar que alguns homens com envelhecimento vão ter uma queda desse hormônio. E quando essa queda é mais acentuada, isso pode causar sintomas. Então quando o homem tem sintomas de disfunção erétil, ou uma libido diminuída, uma vontade de ter relação de forma diminuída, e tem uma testosterona baixa, nós precisamos tratar. E hoje em dia nós também temos uma ampla variedade de produtos para repor testosterona, que variam desde injeções, que pode ser injeção de longa ação, de curta ação. Nós temos também filmes oroexpressíveis, né, como esse também,
que pode ser utilizado na boca, né, que é muito fácil, de muito fácil uso. Um efeito prático, né? Exato, Uma formulação muito prática. prático, seguro. Nós temos gel, que pode ser utilizado. Transdérmico, né? De absorção transdérmica. Exato, que é fácil, você pode passar no braço, no abdômen, nas costas. Isso. E também temos a possibilidade de fazer implante de testosterona, que também é uma opção. Então hoje nós temos várias opções, todas elas têm que ser discutidas com o paciente e o médico e o paciente chegam em conjunto à melhor escolha para aquele caso. Excelente. Então, bastante informação, né? O importante é procurar o médico especialista para que o paciente tenha o tratamento adequado. Então, doutor Felipe, na verdade a gente gostaria de agradecer, né? E se o doutor puder deixar o seu contato, né, para dúvidas, né? E para alguém que queira marcar uma consulta também com o doutor. Eu que agradeço, é sempre uma honra falar com você. Obrigada. E quem quiser acompanhar mais, você pode acompanhar a gente pela mídia social, @Dr. Felipe Tenório, certo? Felipe F-I-L-I-P-E, ou marcar uma consulta na Clínica Andros Recife, através do telefone 989815885. E você, siga o nosso Instagram, @Vicofarma-Recife, para mais informações sobre saúde. E aguardo você no próximo sábado. Até lá! Tudo em ordem, Lucineide? Mas diga o que é que você deseja. Gostaria de fazer meu abdômen, que eu já fiz uma vez e não gostei. Você fez o quê? Uma plástica de abdômen mesmo? Não, eu fiz lipo quando eu tinha 24 anos e quando eu estava com 28 eu fiz o reparo, mas não ficou bom. Aí eu queria que o senhor desse um jeito, desse uma olhada. Pode fazer. Exato. Me diga uma coisa, e você já teve filhos? Tenho um menino. Já encerrou? Não vai Já ter mais encerrou, filho? não. Já é ligação ligada? Não. Porque essa é uma cirurgia, se for para fazer mesmo uma plástica de abdômen, uma cirurgia onde não é ideal que se tenha gestações depois, entendeu? Não quero. Então vamos dar uma olhada, ver o que é que a gente pode fazer, ok? Ok. Lucineide, veja só, você fez essa lipo, ficou com as depressões aqui também, mas na área superior do abdômen quase não tem depressão nenhuma. E eu acho que o que vai resolver a sua situação aqui é uma plástica de abdômen. A gente vai ter que fazer uma incisão grande aqui, de um lado ao outro, e essa parte todinha vai sair. Então esse lugar aqui, onde é a marquinha do pince do bico, ele vai vir aqui para baixo, aqui sai tudo. Vem pistola e traz, ainda vai ter que fazer uma lipozinha aqui, de complementação. Na parte do dorso, você já fez também. Eu tenho uns bolinhos aqui que a gente vai organizar para tirar. Lucineide, como a gente já viu ali, a indicação é uma plástica de abdômen, eu já expliquei a você mais ou menos. Você tem alguma dúvida ainda? Não, só se a cicatriz já ficar fininha, alguma coisa assim. Aí vai depender de você. Eu garanto que até um mês, que é meu trabalho, vai ficar como se fosse uma linhazinha bem fina. Agora daí para frente é sua cicatrização. Pelo que a gente tem assim de prognóstico de você, a cicatriz da cesárea é excelente. Muito embora já tem bastante tempo, mas a gente não chega nem a ver. 6 anos. Provavelmente a do abdômen também, quando tiver algum tempo, na faixa de 1 ano e meio, 2 anos, ela vai ficar bem fininha. Digo que você vai usar biquíni, porque a cicatriz vai ficar embaixo do biquíni. Viu? Ok? Vou pedir seus exames, a gente precisa fazer uma avaliação sua para ver se a sua saúde está boa, tanto a parte de sangue como a parte do coração. Então, tudo certinho, a gente já vai programar o dia da sua cirurgia. Ok? Esses aqui são os exames que eu quero. Você faz e quando eles estiverem prontos, aí você volta aqui, ok? Ok. Oi, tudo bom? Boa noite. Vamos lá? Você quer voltar? Voltei. Ok. Isso, tá tudo Uma certo. olhadinha. Daqui eu parecer cardiológico. A escala de Golden, grau 1, é o melhor que tem, tá tudo normal. Só a gente marcar. Alguma dúvida mais?
Não, a dúvida que eu quero marcar agora, o mais próximo que puder. Quando você vai passar lá fora e com uma menina lá fora você marca, ok? Né? E até lá. Ok, obrigada. Quanto tempo hoje? 46 dias. Como é que você tá? Tô bem, tô ótimo. Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Vamos dar uma olhada como é que estão as coisas? Beleza, baixou aqui direitinho, melhorou a cintura, o umbigo tá bonito, né? Aí a cicatriz ainda é recente, ela ainda fica melhor, e a qualidade. Esconde bem direitinho no biquíni, encosta, né? Vamos passar um pouquinho. Isso aqui era onde você tinha um pince, tá vendo? Era. Isso era aqui em cima do umbigo e ele veio pra cá. Tá bem. Então gostou do resultado? Amei, adorei. Ficou ótimo, maravilhoso. Graças a Deus. Vamos esperar agora só que a cicatriz, com o tempo, ela vai clareando cada vez mais. Você, pelo que eu vi até agora, sua cicatrização é excelente. Nessa parte assim, mais escura, não tem a cicatriz do umbigo ou da cirurgia mesmo embaixo. A tendência dela cada vez é clareando mais. Já vou liberar você do modelador agora com 2 meses. E já pode inclusive fazer umas caminhadas, fazer bicicleta, para não ficar parado todo tempo. Agora o abdominal mesmo só no 3º mês ele eu libero você para fazer. E essas coisas, academia não pode, né? Só... É só esteira e bicicleta, entendeu? Mas tá indo excelente, graças a Deus. Bem, né? Foi ótimo. Tá. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Boa noite, telespectador. Nosso convidado hoje não merece maiores apresentações, porque já é conhecido aqui de todos nós, e é especialista em medicina natural e oriental, pesquisador e o criador do método de libertação total, que trata os pacientes de forma natural, sem uso de remédio. Eu dizia assim, aquele camarada que você leva o carro e está quebrado, ele só regula, não precisa trocar nenhuma peça. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, doutor Emílio, prazer revê-lo. Muitas pessoas procuram tratamento para fibromialgia e dores no corpo de uma maneira geral. O seu método também trata disso? Com certeza, doutor. A dor é um sintoma de que tem alguma coisa errada no seu corpo. Então, quando o paciente liga para mim com problema de dor, quando é fibromialgia é mais complicado, claro. Mas quando o paciente liga para a questão de dor de cabeça, enxaqueca, dor no quadril, dor no joelho, dor em geral, a gente consegue diagnosticar esse paciente com o exame da íris, exame da língua, exame da orelha e o toque do nervo. Então, quando a gente diagnostica esse paciente, a gente já sabe onde está o problema dele. E na primeira sessão, doutor, o paciente realmente sai muito satisfeito. Alguns vai ter 50% melhor da dor no mesmo dia, alguns vai ter 90% se for mais jovem, alguns, se for uma pessoa muito jovem, vai ter 100% de resultado na primeira sessão, só precisa um e resolveu. Mas aquela pessoa que tem 60, 80, 90 anos, 95 anos, que eu pego muito caso de idosos, é lógico que a gente vai precisar fazer um tratamento aí em média de 10 sessões. Mas sempre o resultado é a partir da primeira sessão, onde o paciente já sai totalmente satisfeito com o resultado na primeira sessão. No caso de dor de coluna, lógico, e ciático também é uma solução, né? O nervo ciático, doutor, as pessoas realmente ficam muito preocupadas, porque a primeira coisa que o especialista dele diz, olha, o nervo ciático, e é difícil resolver. Mas para nós que desenvolvemos a técnica do método de libertação total, hoje eu considero um dos tratamentos mais simples que existe para mim é tratar nervo ciático e dores através... Porque na verdade, doutor Emílio, não é só o nervo ciático. O problema é que as pessoas só falam do nervo ciático, é o nervo tibial, o nervo sural, o nervo safeno, está tudo inflamado.
Quando eu provoco a desinflamação através do toque do nervo, quando eu provoco a dor para gerar o remédio que o corpo dele vai produzir, que eu termino a sessão e ele levanta, ele fica impressionado sem entender que a dor já desapareceu. Quem sofre com dor de cabeça, enxaqueca, pode recorrer também a esse método? É incrível isso, doutor Emílio. Pergunta excelente que você acabou de fazer. Por incrível que pareça, é o mesmo método. A diferença vai só ser a intensidade da dor que eu vou provocar nele. Porque quando eu pego o bambu e faço a introdução no nervo certo, que ele começa a respirar e expirar, eu gero aquele tratamento que hoje está aí em moda, né? Que todo mundo diz, a ozonioterapia cura tudo. Eu faço a ozonioterapia sem usar máquina de ozonioterapia. Eu faço seu corpo produzir a ozonioterapia que eu preciso. Foi difícil desenvolver isso. Que ele precisa. Que ele precisa. Foi difícil desenvolver? Foi. Eu fiz experiência durante muitos anos na minha vida. Mas hoje eu consigo fazer isso com a maior facilidade. Como a vida nas grandes cidades é uma doença muito frequente, as alergias, certo? Como é que você trata? Principalmente, eu acho que nas crianças que são mais susceptíveis a esse tipo de doença. É verdade. A gente pega muito caso, doutor, de criança com alergia, mas a gente pega muito caso de idoso com alergia. É sempre assim. É mais para idoso de 60 a 90 e criança entre 6 meses, 1 ano, até 8 anos, 9 anos, 10 anos de idade. Sempre nessa faixa etária. Mas assim, o resultado no idoso é fantástico também. Mas é incomparável, doutor. Tem paciente, eu já tratei um bebê com 1 ano e 2 meses, que ele tinha uma alergia que era o seguinte: toda vez que ele comia, ele vomitava. Então, a mãe dele me falou, olha, doutor, não aguento mais, a gente comprar uma lata de leite para ele, que custa R$400. E eu e minha esposa fez uma sessão desse bebê. Uma única sessão desse bebê. Mexendo no corpo dele, trabalhando na orelhinha dele. E quando foi um belo dia, o tio dele, que era meu paciente, é um engenheiro aqui da cidade, ligou para mim, doutor Sérgio, você não sabe o que aconteceu? Eu digo, o que foi, homem? Ele disse, olha, meu pai estava com o neném no colo e ele meteu a mão no prato de cuscuz e botou na boca. Todo mundo ficou esperando ele vomitar e ele não teve mais nada. Come de tudo hoje, doutor. Não precisa mais daquele leite de R$400, acabou o problema. Impressionante. Resolvido, né? Resolvido. Ô, França, essa epidemia de diabetes que tem aí, como é seu método para tratar aquela tipo 1 e tipo 2? Primeira coisa, as pessoas precisam entender isso. Deixa eu falar com você aqui que está me ouvindo. A diabetes tipo 1 não tem cura, porque você nasceu diabético. Então, a gente melhora a tua vida aí entre 30% e 40%. Mas a diabetes tipo 2 é totalmente irreversível. Porque a pessoa ficou diabética porque ingeriu o que não deveria ingerir. Tomou refrigerante, comeu macarrão, comeu pão, comeu bolo, comeu a torta, que tudo isso vira açúcar, que alimenta os vermes do teu corpo e vai produzir uma deficiência no pâncreas. É tanto verme no teu pâncreas, contaminando o teu pâncreas, que a circulação não funciona mais. Então eu prefiro eu tenho que fazer um trabalho de desintoxicação metabólica, tenho que fazer um trabalho de vermifugo e tenho que fazer um trabalho com lactobacilos. Eu não posso dizer muita coisa, doutor, porque aquilo que eu criei e desenvolvi, se eu contar, as pessoas acabam entendendo e acabam querendo imitar. Então eu gosto de dar dica, mas deixando bem claro, o diabético tipo 2 tem cura. O diabetes tipo 2 vai ter uma mudança de vida, uma qualidade de vida fantástica. Marca uma consulta conosco, conversa antes com a gente. Depende você só vai dela querer. Quando o paciente quer, doutor, tudo é possível. Os casos de hipertensão, quais as melhoras que o seu método oferece? Inclusive, só para concluir a história do diabetes, eu tenho lá um paciente diabético que está lá testemunhando no nosso Instagram e no nosso YouTube, que está totalmente livre do diabetes. E a hipertensão também, mas, perdão, a pergunta novamente, doutor? A hipertensão. A hipertensão. Veja, doutor, é a mesma coisa. A pessoa ficou hipertenso porque ingeriu o sódio, que é esse sal refinado que tem no supermercado, que vem na pizza, vem no pão, vem no bolo, vem naquele almoço que você comeu ali na churrascaria, etc. Quando eu introduzo no alimento do meu paciente o sal rosa do Himalaia, que tem 68 minerais, olha só que notícia maravilhosa, 68 minerais. O meu corpo precisa desse minério que é extraído do vulcão. No Brasil não tem vulcão. Então isso faz uma carência enorme na minha vida. Quando eu pego um paciente hipertenso e começo a tratar a vida dele, eu faço aquela sangria dos dedos, da orelha, do ápice e começo a mudar a vida desse paciente, também vou ter que mudar a alimentação dele, é claro. Lógico. E esse paciente, em alguns meses, doutor, ele vai fazer o exame e ver que não precisa mais tomar medicação nenhuma para hipertensão, porque ele deixou de ser hipertenso.
Tudo é reversível desde que a gente faça. Mas tem que restringir de uma porção de alimentos também. Com certeza. O pai da medicina, nosso amigo, disse o que pra gente? Seja o teu remédio o teu alimento e o teu alimento seja o teu remédio. Não adianta a gente tratar o paciente sem melhorar a qualidade de vida dele como um todo. Sérgio, deixa seu contato aí para quem quiser lhe procurar, saber onde lhe encontrar. Pessoal, você pode falar comigo direto pelo 9222-0030. E você também pode ver na minha rede social aí, Dr. Sérgio França, né? Dr. Sérgio França, você escreve Dr. E no meu YouTube também. Você vai lá, paciente que tinha câncer, paciente que tinha diabetes, hipertensão, paciente que sofria da coluna, paciente depressivo, paciente que tinha dor no corpo todo, fibromialgia, paciente que tinha problema no nervo ciático, coluna e etc. E hoje não tem mais. Agradecendo a você. E você em casa, continue conosco. Logo mais voltaremos com outro bloco de Medicina Estética. Hoje nós vamos falar sobre lipoaspiração. A lipoaspiração é um dos procedimentos mais realizados no mundo dentro da cirurgia plástica, porque é um procedimento que tanto pode ser de grande magnitude, como também pode ser um procedimento pequeno, apenas para tirar pequenas quantidades de gordura. Essa técnica foi desenvolvida por Ilou, um médico francês, que nos idos de 1980, ele usava esse aspirador para fazer aborto. Fazia aspiração dentro do útero e notou que com isso também poderia retirar a gordura. E começou a fazer esse procedimento, que já era um método que tinha tentativas com outros tipos de lipoaspiração. Inclusive aqui em Pernambuco, teve um colega que foi o precursor dessa lipoaspiração nesse tipo no Brasil. Ele trouxe esse método da Itália. Esse médico pernambucano, o Dr. Frederico Henriques, ele trouxe essa máquina da Itália e começou a trabalhar isso aqui. E esse método depois veio a se firmar e, como eu falei anteriormente, hoje é o procedimento de cirurgia plástica mais realizado do mundo inteiro. Além da inovação grande que essa lipo fez, que foi os enxertos de gordura, que hoje o lipofilling, entendeu? E os enxertos de bumbum, que foi também criado aqui pelo médico brasileiro, certo? Dr. Carlos Romero Cabral, foi um colega nosso aqui de Pernambuco, foi quem incentivou e praticamente começou esse tipo de cirurgia. A lipoaspiração é um procedimento que é bastante efetuado aqui no Brasil, devido a ser a costa muito grande, e nós temos as praias. E agora chegando o verão, bastante pessoas vão procurar esse procedimento para tirar as gorduras que foram acumuladas durante o inverno, com os churrascos, com as bebidas, e agora querem exibir seus corpos magnânimes aí no sol do verão pernambucano e nessas costas do Brasil inteiro. Então, venha, nos procure, que nós fazemos alguma consulta para mostrar qual é a realidade e o que é que se pode ser feito com a lipoaspiração. O médico que está atrás da cânula é que sabe fazer e sabe como fazer ela. E é uma cirurgia que, se ela for bastante alargada, também tem seu risco, porque ninguém pode fazer da lipoaspiração um método de emagrecimento. A lipoaspiração ela serve como um polimento para isso e tirar as gorduras localizadas, que normalmente elas não vão sair com apenas exercícios. As lipos exageradas podem levar a complicações por conta de desequilíbrios hidroelétricos no próprio paciente e, em alguns casos, pode ser até fatais. Tem que ter bastante cuidado na escolha do médico e no planejamento dessa cirurgia. Na retirada dos volumes, que também pode fazer sequela. Às vezes a pele fica muito fina e faz aderências em algumas áreas. Mas é a cirurgia de eleição, é a cirurgia que se faz mais no mundo inteiro.